Boa noite, visualizadores, boa noite, curtidores, boa noite, você que ainda vai comentar por aqui, boa noite, inscritos. Dom Seba está aqui, está um pouco escuro, tem um pouco de iluminação, para falar com vocês a respeito de produção de textos. É o seguinte, gostou do vídeo? É aquilo que nós combinamos. Gostou do vídeo? Dá a tua avaliação. Me diz aí, só vale visualizada? Vale joia? Se der vale joia, dá joia. Vale comentário? Se valer comentário, comenta. Conversa comigo. Se valer inscrição, se inscreve no canal. Hoje, eu estou aqui especialmente para conversar com você a respeito de um texto que eu recebi para análise de uma estudante de ensino médio. Eu não vou cometer a indelicadeza aqui de dizer qual é o nome dessa criatura, dessa garota, né? Vou mantê-la no anonimato, mas eu vou usar um nome para ela. Vamos chamá-la de Verônica. Faz de conta que ela é Verônica. É o seguinte, primeiro eu vou mostrar o texto dela para vocês. Vou improvisar um flipchart. Conhecem flipchart? Conhece o meu flipchart? Então me dá licença, vou tirar a cara de frente da câmera e vou instalar aqui o meu improvisado flipchart para a gente conhecer o texto desta estudante de ensino médio. Este era o tema que ela deveria, sobre o qual ela deveria falar, né? Corrupção no Congresso Nacional, reflexo da sociedade brasileira. E este é o título que ela deu para a redação dela: O Brasil da Desonestidade. Este é a primeira parte do texto dela, né? Vou ler para vocês. Sabe-se, espero que esteja visível para vocês aí, tá? Tá um pouco escuro, como eu disse. Sabe-se que no Brasil, há tempos, observa-se uma linha do tempo muito arcaica. E esses vestígios vêm se refletindo atualmente com muita polêmica. A corrupção é um assunto o qual a mídia é a principal fonte de divulgação. E com isso, acabam criando mais escândalos sociais. Aqui o segundo parágrafo do texto dela. O Congresso Nacional é composto por deputados e senadores, onde uma pequena parte é honesta e estão lá por voto do cidadão. A população está farta de serem alvos da corrupção, seja ela como for, não importando para os corruptos as consequências que isso levará no futuro. Mais um parágrafo. Brasileiros realmente merecem viver dessa forma? Onde os impostos só se elevam e a honestidade se perde em um mar de lama. E esses impostos só pesam no bolso do consumidor e não dão margem para a redução de juros. Como esses políticos conseguem viver de maneira boa, sabendo que é o dinheiro do povo que o sustenta? Realmente acreditam que isso trará felicidade e bem-estar? Ao contrário, esse ato pode conduzir esses desonestos a uma cela toda enferrujada, sem nenhuma estrutura para se viver, onde, de acordo com a justiça atual, poderão passar
menos tempo do que espera, deixando o povo insatisfeito. Em virtude dos fatos mencionados, pode-se concluir que a corrupção está muito presente, até nas leis brasileiras do país. Esse fato já vem desde o tempo do descobrimento e atualmente causa indignações do povo. Espera-se que o brasileiro estimule sua participação na política, prevendo mudanças significativas, que o jeitinho brasileiro caia no esquecimento dos cidadãos, que as leis sejam mais rigorosas para todos, independente da classe social e o cargo ocupado na sociedade. Assim, pode-se continuar a ter esperanças de Brasil melhor e mais honesto. Então, desmontando o Flipchart e colocando a minha carona aqui de volta, né? Esse é o texto da nossa Verônica, né? Agora vamos aos comentários. Lembram o que eu disse a respeito de um texto, um bom texto? Eu disse em vídeos anteriores que um bom texto deve ter conteúdo, deve ter uma estrutura e deve ter correção gramatical. É isso? Normalmente, em provas vestibulares, atualmente, em provas do estilo do Enem, acredito que a nossa Verônica, ela pretende melhorar a habilidade dela em produzir texto, pensando em tirar uma boa nota no Enem, quando ela concluir o ensino médio. Então, nesses tipos de avaliações, normalmente, quando se pede, se propõe uma produção de texto, as instituições colocam textos motivadores, textos para motivar ou para ativar os conhecimentos prévios que o candidato tem a respeito do tema ou do assunto sobre o qual se espera que ele escreva. Isso é muito bom. Eu não sei se a professora da Verônica, quando ela propôs esta produção de texto, se ela apresentou para leitura para os alunos textos motivadores, ou em substituição aos textos motivadores, se ela mostrou algum vídeo, se ela conversou com eles a respeito do tema. Eu não sei. Tá aí, Verônica, uma boa dica. Caso isso tenha faltado nesta produção de texto que você fez na tua escola, nas próximas ocasiões em que a professora propor uma produção textual, você pode sugerir para ela que ela coloque textos motivadores. Esses textos ativam os conhecimentos que vocês têm a respeito do assunto. Isso é muito bom. Bom, o que mais eu gostaria de falar para Verônica? Gostaria de dizer o seguinte, nesta análise a gente vai tratar só do aspecto conteúdo, só de conteúdo. A gente não vai falar sobre correção gramatical e a gente não vai falar sobre estrutura textual, ok? Vamos ficar só no conteúdo, mesmo porque o conteúdo é o que de mais importante deve ter o texto. A estrutura é importante, a correção gramatical é importante, mas a estrutura e a correção gramatical de nada servem se o texto não tiver conteúdo. Então, o primeiro ingrediente que eu coloco num texto tem que ser o conteúdo, né? Que é um ingrediente que eu busco nas leituras. Então, leitura
para quem pretende desenvolver a habilidade de escrever, é muito importante. Então, praticar muita leitura, todo tipo de leitura. Leitura de jornal, leitura de revista, né? Ler poesia, ler romances, ler contos, ler crônicas, ler de todo tipo de texto que tem por aí. Então, o mais importante é o conteúdo. E o conteúdo, ele se materializa no texto através das ideias que o autor do texto coloca. Então, em relação ao conteúdo, o que a gente percebe no texto da Verônica? Ela tem ideias. Ela é uma menina de ideias. Ela tem ideias. Isso já é um dado muito importante. O problema é que as ideias na cabeça da Verônica, elas estão fervilhando, elas estão em ebulição, né? Elas parecem folhas num rodamuinho. Conhece o rodamuinho, Verônica? É quando tem aquele vento que se cruza, que se bate um no outro e forma aquele rodopio que levanta folhas, né? A gente via muito antigamente os rodamuinhos. Pergunta para tua mãe, que tua mãe já deve ter visto alguma vez, em alguma ocasião, um rodamuinho. Então ele levanta as folhas se misturam, né? Num turbilhão. É algo semelhante ao que se vê num tufão. Você deve ter visto tufão na televisão, um furacão, né? Só que menor, né? Não causa estrago nenhum. Mas esse é só para você ter uma ideia o que seria um rodamuinho. Então, dentro do rodamuinho, se ele levantar folhas de árvores, de diversos tipos de árvores, você não consegue identificar a folha da abacateira, a folha da goiabeira, a folha da laranjeira, a folha da mexeriqueira, né? Você não identifica que tipo de folha está ali. Tal o frenesi com que elas giram. Eu estou fazendo essa comparação com a tua cabecinha, as ideias na tua cabecinha. As ideias na tua cabecinha, elas também parecem um cesto de frutas variadas. Imagina as frutas mais gostosas que você, da tua preferência. Imagina, tudo num cesto, né? Aí tem de tudo, tem manga, tem jabuticaba, tem maçã, pera, kiwi, sei lá, goiaba, tem um monte de frutas. Todas diferentes, você gosta de todas elas. E você gostaria de comer todas elas, não cabe tudo na tua barriga, aí você fica provando, dando uma mordida em cada uma delas. Então, as tuas ideias na tua cabeça parecem frutas, que você morde, mas você não come, né? Então, o que eu estou querendo dizer para você é que você prova uma ideia, você morde uma ideia, você não desenvolve. Mas você as tem. Isso é importante, você as tem. E o que você precisa fazer é conhecer melhor as tuas ideias. Conhecer melhor as tuas ideias. E para conhecer melhor as suas ideias, você precisa ler um pouco mais sobre elas. Tá? Conhecê-las melhor. Então, ler um pouco mais sobre elas. Então, se informar melhor sobre elas. E quando você for escrever sobre uma delas, você não precisa colocar muita ideia no texto. Pode ser menos ideias, mas a ideia que você colocar no texto, você tem que desenvolver. Você pegou ela, desenvolve. Tá? Talvez pareça meio confuso, meio complicado para você agora. Tá? Mas se você começar a praticar a leitura, a ler, né? A ler. E praticar a escrita também, né? Paralelamente à atividade de ler, você começa também a escrever. Você vai desenvolvendo esse potencial que você tem em você para produzir uma redação de 1000 pontos. Agora, se você fosse produzir uma redação de Enem hoje, né, dificilmente você conseguiria uma nota média, né, satisfatória. Mas como o ingrediente principal você já tem, só precisa desenvolvê-lo melhor, conhecê-lo melhor, então
você tem potencial para escrever uma redação de 1000 pontos. Depende de você. Dá trabalho, dá trabalho. Mas se você começar agora, ó, estamos chegando no meio de 2018, né? Me parece que você está fazendo o segundo colegial. Se for verdade, se for isso mesmo a informação, você está no segundo colegial até o final do ano que vem. Quando você vai terminar o ensino médio, você vai estar pronta para tirar 1000 pontos no Enem. O que você precisa fazer? Treinar bastante, leitura e escrita. E tem mais, conselho meu, conselho de professor de língua portuguesa, né? Trabalhar bastante leitura de texto narrativo e produzir texto narrativo, aprender a contar uma história. As ideias na tua cabecinha estão meio confusas. Você precisa organizar um pouco esse teu pensamento. E o texto narrativo, ele tem essa propriedade. Por ser um tipo de texto que conta uma história, que tem começo, meio e fim, então ele tem essa propriedade de organizar o teu pensamento. Então abusa do texto narrativo. Conte bastante história. Conte história oralmente, conte história por escrito, inventa história, reconte história. Olha uma dica aí, ó. Eu gravei alguns vídeos no meu canal contando história. Você pode ouvir aquelas histórias, aí você já tem a história, né? Só que contado do meu jeito. Aí você escreve aquela história contando do seu jeito. Tá? Faça esse treino. Escute as minhas histórias e escreva as minhas histórias do teu jeito. É um bom treino. Te garanto que vai ser muito útil para você. Tá? Então, essas são as minhas dicas. Parabéns pelo teu texto. Você tem ideias que você precisa conhecê-las melhor, né? Pratique bastante leitura, né? Eu volto aqui comentar a estrutura do teu texto. Então, assista esse vídeo, assista o próximo vídeo sobre o teu texto, que eu venho falar sobre a estrutura dele. E falarei também sobre a gramática do teu texto. Tá? Então, por enquanto, parabéns e boa noite!